Entre as órbitas de Marte e do distante Júpiter, existem centenas de milhares de corpos rochosos conhecidos como cinturão de asteroides. Muitos sistemas solares devem conter cinturões como esse, que em filmes de ficção científica normalmente são apresentados como rochas que não permitiriam a mínima locomoção para qualquer astronauta, mas que na verdade não é algo tão teórico. Na verdade, eles ficam bem distantes uns dos outros. Um dos mundos presentes no cinturão de asteroides é um planeta anão, frio e misterioso, com luzes e crateras em sua superfície que não podem ser explicadas. Estamos falando de Ceres. A missão da nave Dawn da NASA, que até hoje está na órbita de Ceres, prossegue excitando a imaginação dos entusiastas da exploração espacial do mundo inteiro. E, aparentemente, também daqueles que necessitam de bem pouco incentivo antes de começar a criar as famosas teorias conspiratórias. Com relação à já famosa cratera que mostra objetos brilhantes em seu interior e que foi descoberta há anos, teorias fantasiosas e sem qualquer embasamento na realidade já circulam por aí há tempos, como aquelas que dizem que elas possuem formato de pirâmide e teriam sido projetadas por aliens. Novamente, vale o alerta de que é necessário sempre buscar outras fontes antes de conceder total credibilidade a certas notícias, especialmente se o tom é sensacionalista. Mas é claro que não custa nada conferi-las de perto. E é isso mesmo que veremos hoje nesse vídeo. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. Considerado no passado como um planeta semelhante a muitos outros do Sistema Solar. Depois, considerado como um asteroide e agora visto como um planeta anão com algumas características de Lua. Esse é Ceres. Os cientistas ainda estão intrigados por tudo que envolve Ceres. Afinal, este corpo celeste só agora começa a ser bem mais conhecido pelos pesquisadores. Descoberto em 1801 pelo astrônomo siciliano Giuseppe Piazzi, Ceres se move no cinturão de asteroides a cerca de 9 bilhões e 900 milhões de quilômetros do Sol, cumprindo uma órbita completa a cada 4,61 anos terrestres. Novas observações dessa misteriosa bola de rocha e gelo, que possui cerca de 950 quilômetros de diâmetro e que orbita ao redor do Sol na localização entre Marte e Júpiter, acrescentaram ainda mais ingredientes aos enigmas que já existem ao redor desse corpo celeste. Pelo menos é isso que dizem os pesquisadores. A sonda Dawn, por exemplo, também conhecida como sonda Aurora, é uma das responsáveis pela evolução no entendimento de Ceres. Dawn é uma missão de 473 milhões de dólares, feita pela Agência Espacial Norte-Americana que, desde 6 de março de 2015, orbita ao redor de Ceres. Essa missão obteve informações adicionais sobre 2 intrigantes pontos brilhantes na superfície do protoplaneta ou planeta anão, como é destacado oficialmente. Os cientistas já especificaram que um dos brilhos é muito diferente do outro. Mas em que sentido esses pontos, que por muitos anos foram considerados um grande mistério, são diferentes? Acontece que, enquanto o ponto 1 é muito mais frio no seu entorno imediato, o ponto 5 não é. Foi isso que nos informou a equipe de cientistas da Dawn, presente em Viena, no marco da Assembleia Geral da União Europeia de Geociências, organização que reúne estudantes de ciências da Terra e do espaço. O que podemos dizer é que um dos pontos brilhantes parece comportar-se de maneira muito diferente. Isso é tudo o que podemos dizer agora, afirmou Federico Tosi, que estuda Ceres a partir de dados enviados pela sonda Dawn. Com o passar do tempo, as pesquisas sobre o planeta anão foram gerando ainda mais resultados e descobriu-se que os pontos 1 e 5 observados em sua superfície fazem parte das dezenas de pontos brilhantes vistos em fotografias tiradas pela Dawn, em que eles aparecem como luzes sobre uma superfície cinzenta. Isso só se tornou possível porque a equipe da sonda Dawn foi capaz de reunir imagens de Ceres tiradas com diferentes comprimentos de onda de luz, explicou Tosi à imprensa. Uma das imagens, por exemplo, que corresponde quase literalmente ao que o olho humano vê, mostra Ceres como uma esfera marrom escura com 2 pontos claramente visíveis.
No entanto, nas imagens térmicas, o ponto 1 é visto como uma mancha escura em uma esfera vermelha, indicando que é mais frio do que o resto da superfície observada na mesma hora do dia de Ceres, sob as mesmas condições de iluminação solar, disse Tosi. A grande surpresa, acrescentou ele, é que o ponto 5 desaparece na imagem térmica. O que é certo é que existem pontos brilhantes na superfície de Ceres que, pelo menos do ponto de vista térmico, parecem se comportar de maneira diferente, acrescentou o cientista. Teorias que explicam o que são esses pontos variam de opiniões de que seriam gelo, até minerais hidratados, ou seja, a água que não está na forma de gelo puro, mas absorvida por minerais. A presença de gelo, por si só, já seria bem difícil de explicar, porque Ceres está em uma área não muito longe o suficiente do Sol para permitir a formação de gelo estável na superfície, explicou o cientista Tosi, membro do Instituto Nacional de Astrofísica, em Roma. Outro aspecto intrigante são as diferenças entre Ceres e seu vizinho Vesta, um asteroide estudado pela Dawn em 2011 e 2012. Vesta é brilhante e reflete grande parte da luz solar, enquanto Ceres é escuro e não realiza a mesma manobra. A equipe da sonda Dawn também observou menos crateras na superfície de Ceres, diferentemente do que já havia sido encontrado em Vesta. Christopher Russell, principal cientista da missão Dawn, disse o seguinte: quando comparamos o tamanho das crateras de Ceres com as de Vesta, foi um número bem menor do que a gente estava antecipando. A Dawn obteve em 9 de junho de 2015, tempos depois das pesquisas que citamos, a melhor imagem até agora dessa cratera, de cerca de 90 quilômetros de diâmetro, onde existem inusitados objetos brilhantes ainda inexplicados. No momento em que capturou as imagens, a nave estava em sua segunda órbita de mapeamento do planeta anão, a 4.400 quilômetros de sua superfície. Mas mesmo assim ainda não foi possível determinar a natureza ou a composição do material brilhante. Os melhores candidatos a uma explicação são depósitos de sal ou gelo de água, embora outras opções sejam consideradas. O comunicado da NASA aponta que nas novas imagens é possível observar pelo menos 8 pontos brilhantes próximos à área mais reflexiva, que aparenta ter 9 quilômetros de extensão. Outra característica do planeta anão que a Dawn acaba de descobrir é uma montanha de 5 quilômetros de altitude, com formato levemente similar ao de uma pirâmide. Como sempre ocorre quando uma descoberta desse tipo é feita, sites sensacionalistas e mistificadores já falam de uma pirâmide de construção alienígena descoberta em Ceres. Mas processos geológicos nesse mundo são, evidentemente, as mais prováveis explicações, não tendo qualquer relação com seres extraterrestres. Essa é a opinião da ciência e parece ser a mais sensata. Porém, é intrigante até para os cientistas o fato de a montanha estar num local relativamente plano e com demonstração de processos como vulcanismo e placas tectônicas, como aqui na Terra. Por isso, é possível que a montanha estivesse ao centro de uma cratera e as bordas desta foram erodidas ao longo das eras. No entanto, é claro, tudo isso não passa de mera especulação. Uma das principais investigadoras da missão Dawn, Carol Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato, afirmou: luas em nosso sistema solar possuem crateras com poços centrais, mas em Ceres, esse tipo de cratera é muito mais comum. Lançada em setembro de 2007, a Dawn orbitou o asteroide Vesta de julho de 2011 a setembro de 2012, antes de rumar para Ceres. Acredita-se que os dois astros sejam remanescentes da época de formação do sistema solar e, portanto, seu estudo pode ajudar a compreender melhor como se formaram o Sol e os planetas e até mesmo como a vida surgiu na Terra. Por isso essa missão é tão importante. Dawn começou a baixar para uma órbita a 1.450 quilômetros da superfície de Ceres em junho de 2015, e até o fim de sua missão, que aconteceu em junho de 2016, ela se aproximou até 375 quilômetros desse interessante e ainda misterioso mundo. E bota misterioso nisso. Outras marcas presentes na superfície do corpo celeste também foram analisadas e, com base nelas, cientistas sugerem que Ceres teve uma história violenta em matéria de colisão. Quem diz isso é Martin Hoffman, do Instituto Max Planck para a Investigação do Sistema Solar. Segundo conta esse especialista,
As coisas vão ficar mais claras nos próximos meses, na medida em que a sonda Dawn, que durante semanas permaneceu no lado escuro de Ceres, for se aproximando da superfície para observar sua composição e sua temperatura. Portanto, como já foi dito, os pesquisadores esperam que a missão, em seguida, forneça informações valiosas sobre a formação do nosso sistema solar, da qual Ceres parece ser, aparentemente, uma relíquia. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!